Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates, aqui é Ulisses falando e nesse sábado, 13 de janeiro de 2024, aconteceram pelo mundo manifestações em apoio aos palestinos. Dentre os chamados feitos para esses atos, tinham as bandeiras do cessar-fogo imediato na faixa de Gaza, também na Cisjordânia, o fim do genocídio e também embargos a Israel. É importante ressaltar que nos últimos dias, fatos importantes relacionados ao tema aconteceram, como o bombardeio do imperialismo dos Estados Unidos, da Inglaterra, no Iêmen, um país da região. Também no Tribunal de Haia, a declaração, a denúncia formal de genocídio feita pela África do Sul contra Israel, e denúncia essa que o Brasil apoiou, o governo Lula apoiou. É extremamente importante a gente se solidarizar com os palestinos que estão de fato sofrendo horrores nas mãos do Estado de Israel, depois de já terem pelo menos mais de 20 mil pessoas mortas, sem contar os desaparecidos sob escombros, que presumivelmente também estão mortos, e sem contar a maioria dessas vítimas como mulheres, crianças, ou seja, não combatentes, e é extremamente importante a gente apoiar essa luta tão importante contra um genocídio que está acontecendo agora e sobre o qual nós não podemos nos calar. Fiquem agora com as entrevistas que o Mesa de Debates conseguiu na cobertura que fizemos nesse ato na cidade de São Paulo. Eu estou aqui com o Dalécio, presidente do PSOL de São Bernardo e também do MTST, e eu queria saber, pelo MTST, como vocês estão vendo esse momento do massacre, genocídio que o povo palestino está sofrendo, principalmente desde 7 de outubro, já faz mais de 3 meses, e além desse momento do conflito, vocês que estão na luta aí por movimento de moradia e outros direitos sociais, o que vocês acham importante trazer dessa discussão da moradia relacionada ao povo palestino? O que a gente pode pegar aí para discutir na nossa sociedade? Bem, eu acho que a luta do MTST por moradia e a luta do povo palestino, eu acho que são iguais. Porque o povo palestino é expulso de Israel do seu território. O povo palestino parece que não pode dizer que é seu o território. E num dos debates que a gente teve sobre o que está acontecendo lá na faixa de Gaza, teve um companheiro da Palestina, o companheiro Mohamed Al-Qadri. Ele disse que lá na Palestina, Israel derruba as casas dos palestinos sem assim, vai lá e derruba, expulsa os palestinos da casa e constrói praça. São Bernardo do Campo, o prefeito de São Bernardo, derruba a casa e constrói praça. Então, ou seja, quando ele começou a falar isso, eu até brinquei com ele depois, falei, eu acho que você está falando de São Bernardo. Então a luta do MTST ela é igual à do povo palestino, porque a gente luta por moradia que está na Constituição como direito, mas não tem. A gente não tem esse direito. Então a gente faz essa luta. E o povo palestino luta pelo seu território, que há mais de 40 anos, depois que a ONU criou o Estado de Israel, eles não têm paz para dizer que a terra é deles. Todo santo dia são ameaçados. E agora, igual você falou, teve essa guerra, esse genocídio e esse assassinato. O que o governo de Israel comete é assassinato. Não justifica uma guerra onde você tem mais de 5 mil crianças mortas. Então, a luta ela é a mesma, porque a gente luta aqui por casa e o palestino luta por casa também, pelo território deles. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Nicolas, de uma frente independente revolucionária que está se formando na USP, e eu queria saber o seguinte: como vocês estão vendo esse massacre descarado que o Estado de Israel está cometendo contra os palestinos? Já faz mais de 3 meses que se acentuou, esse genocídio, esse massacre. E vocês têm alguma proposta para resolver a questão palestina? Então, na verdade, esse conflito que se intensificou nos últimos 3 meses, na verdade, expressa
os últimos episódios mais recentes de um conflito que já dura décadas, né? Desde a formação do Estado de Israel, que na prática é um enclave ali do imperialismo, foi formado com o dedo do Reino Unido, dos Estados Unidos no Oriente Médio, e para esmagar a autodeterminação dos povos árabes, garantir os interesses do Ocidente na região. E como Israel é esse enclave, né, é um Estado que está ali, que não expressa nem mesmo os interesses majoritários dos judeus como um todo, a gente levanta as bandeiras de abaixo o Estado de Israel, tal como abaixo a OTAN, e a gente entende que é preciso conformar uma frente única anti-imperialista com todos os setores que efetivamente se oponham à ação de Israel, à ação dos Estados Unidos, à ação das potências europeias no Oriente Médio. Nesse momento, se o Hamas está em conflito com Israel, a gente fica do lado do Hamas contra Israel. Então, em síntese, as bandeiras seriam essas, né? Da Frente Única Anti-Imperialista, abaixo Israel e OTAN, e pela construção de uma Palestina livre, operária e camponesa. Beleza, valeu. Eu estou aqui com o Alid, secretário-geral da FEPAL, e eu queria saber como vocês estão vendo esse momento do massacre que Israel está cometendo contra os palestinos. E já faz mais de 3 meses, né, que esse massacre se aprofundou bastante, esse genocídio. E o que vocês acham importante trazer para a sociedade com relação a esse momento e a como resolver a questão? Como vocês acham importante pontuar propostas para sair desse conflito, vamos dizer assim? Bom, o conflito, como todos já sabem, na verdade, ele começa há 76 anos, né? Esse genocídio não começa a partir de outubro do ano passado, mas sim há 76 anos e vem se intensificando. Na verdade, é um processo de limpeza étnica que Israel está fazendo e está se acentuando a cada vez mais. E ele tem usado vários modelos para implementar essa limpeza étnica. E agora aproveitou essa situação para dar cabo na faixa de Gaza. Eu acho que o mais importante nesse momento é o cessar-fogo imediato. É o fim do genocídio, interromper de vez essa agressão e a partir daí voltar a ter as negociações para que haja uma Palestina livre e soberana. E hoje eu acredito que a população na rua, a sociedade civil no mundo mobilizada é o que vai fazer esse genocídio parar. Beleza. E só mais uma questão, que a FEPAL é a Federação Árabe Palestina, né, do Brasil. Vocês acham importante pontuar no Brasil a questão do racismo mesmo contra os povos árabes? Vocês acham importante trazer essa discussão para cá? Vocês acham que a discussão do racismo está mais lá em Israel contra os árabes palestinos? Queria só saber se vocês acham importante pontuar sobre isso também. Sim, não, lamentavelmente essa discussão também tem que ser colocada aqui no Brasil, porque essa propaganda sionista, a propaganda da mídia, realmente tem exacerbado a situação do racismo aqui no Brasil. Acho que é um assunto que tem que ser discutido com cuidado, porque o racismo também vem avançando muito aqui no Brasil em relação à propaganda sionista e com o apoio da grande mídia também. Obrigado. Eu estou aqui com o Gabriel, do Vozes Judaicas por Libertação, e eu queria saber como vocês estão vendo esse momento do genocídio descarado, desse massacre aí, que o Estado de Israel está cometendo contra palestinos, não só na faixa de Gaza, também na Cisjordânia, enfim. E considerando aí que esse genocídio se aprofundou muito nesses últimos 3 meses, e como vocês estão vendo o momento do conflito, e vocês têm alguma proposta para resolver essa questão, tanto a questão palestina, né, quanto a questão judaica, considerando que vocês estão se colocando contra as ações do Estado de Israel? O que a gente tem visto é que nesses 90 dias Israel tem dobrado a aposta no genocídio e na limpeza étnica que eles têm praticado. A gente não viu nenhuma sinalização de que Israel está disposto a um cessar-fogo ou mesmo a diminuir as suas ações do genocídio em Gaza. Então, ao nosso ver, a gente está num momento importante, principalmente porque com essa recente abertura do processo
na Corte Internacional de Justiça, a partir da denúncia da África do Sul, a gente percebe que a comunidade internacional está sendo chamada para intervir nessa questão e que a solidariedade ao povo palestino pelo mundo afora está crescendo muito. Ao nosso ver, o combate ao que está acontecendo agora vai passar por um aumento drástico da pressão internacional. A gente endossa para isso o BDS, que é um movimento de boicote, desinvestimento e sanções, que é um movimento para isolar Israel e fazer pressão política e econômica para acabar com o apartheid sobre o povo palestino. Nós, enquanto judeus, a gente acha que temos uma responsabilidade moral de se posicionar sobre o que está acontecendo, principalmente porque Israel faz o que faz em nome do povo judeu, e a gente constitui o coletivo para dizer que a gente não endossa e que não é em nosso nome que Israel está praticando esse genocídio. Nesse sentido, a gente vê também com bons olhos que ao redor do mundo muitas organizações de judeus antisionistas estão se organizando, estão se levantando para dizer que isso não pode ser feito em nosso nome. O grande destaque aqui é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Uma organização chamada Jewish Voice for Peace, que é nossa parceira, a gente se espelha muito neles, que são judeus antisionistas que estão se levantando, pressionando o governo dos Estados Unidos, para que o governo dos Estados Unidos pare de apoiar o que está acontecendo ali. A gente quer fazer a mesma coisa no Brasil. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Wilson, membro da executiva estadual da CSP com Lutas, e eu queria saber como vocês estão vendo esse genocídio descarado que está acontecendo na Palestina, cometido pelo Estado de Israel, que já dura mais de 3 meses. E o que vocês têm a dizer sobre esse momento do conflito, né? E sobre como vocês veem uma possível resolução para essa questão? Olha, esse conflito se agravou agora, mas ele já existe há muitos anos, né? São 70 anos de ocupação do Estado da Palestina, e isso foi imposto na época pela Inglaterra, depois pela própria ONU, e hoje tem o apoio dos Estados Unidos, que nós estamos movendo toda a tropa para lá, para a região, para apoiar Israel. O agravamento do conflito tem a ver com a situação real do povo palestino, uma situação de penúria que tem vivido e de esgotamento do paciência, é uma questão de sobrevivência, lutar por melhores condições de vida, tirar Israel, né, e impedir que Israel continue dominando a região como tem feito. E, infelizmente, há uma campanha na mídia dizendo que houve um ato de terrorismo, mas que o terrorismo justifica o que Israel está fazendo, mas o que nós estamos vendo é um genocídio, e não tem nada que justifique um genocídio. E aí o apoio dos Estados Unidos, Europa, para esse genocídio demonstra que os interesses imperialistas, né, na região estão em jogo. Eles estão apoiando aquele que é o aliado deles, e não o povo que está sendo massacrado. E isso, inclusive, desmente um pouco o debate da Ucrânia, que eles falam que na Ucrânia teria que apoiar o povo contra o massacre do Putin, que nós concordamos. Tem que apoiar o povo contra o massacre do Putin, mas por que não na Palestina também apoiar os palestinos contra o massacre de Israel? Então, para nós, é muito importante as manifestações em todo o mundo de apoio ao povo palestino para fortalecer essa resistência, essa luta, e impedir que esse processo continue, né? Então, essa é a nossa reivindicação. Israel pare esse genocídio e que se restabeleça as terras e a paz para o povo palestino. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Luca, presidente da UMIS, e eu queria saber como vocês estão vendo esse momento do massacre que Israel está cometendo contra os palestinos, e principalmente depois do dia 7 de outubro, já faz mais de 3 meses, e se vocês têm alguma proposta para resolver a questão palestina, algo que vocês acham importante a sociedade discutir. Olha, primeiramente, essa questão da Palestina e essa questão de Israel é uma questão muito complexa. Existem várias opiniões, várias divergências, mas eu acho que a gente tem que pegar
as coisas que unem e as coisas que resolvem. O primeiro passo, antes de tudo, é a gente conseguir garantir o cessar-fogo. Porque não existe nenhuma solução para o conflito verdadeira sem a gente conseguir garantir primeiro que tenha o cessar-fogo, que o Estado de Israel pare de assassinar o povo palestino. Essa é a primeira coisa. Eu acho que o mundo inteiro tem visto, tem se mobilizado, e mobilizações como essa no dia de hoje são muito importantes para mostrar que a humanidade condena o que o Estado de Israel está fazendo. São 3 meses de genocídio, são 3 meses de morticídio, são 3 meses de assassinato a sangue frio do povo palestino. E é um assassinato que a gente não vê a proporção desde a época da Segunda Guerra Mundial. Então a humanidade já derrotou o fascismo uma vez e precisa se unir de novo para derrotar o fascismo dessa vez, para derrotar o genocídio dessa vez também. Então a gente precisa de união. E a gente tem visto o que tem acontecido. Enquanto o mundo inteiro foi comemorar suas festas, né? Natal, Ano Novo, o povo palestino foi comemorar essas festas debaixo de bomba, debaixo de bombardeio, vendo seus hospitais sendo atacados, suas escolas sendo bombardeadas, vendo seu povo morrendo. Então a gente precisa urgentemente iniciar esse 2024 com o cessar-fogo. A gente tem visto que a humanidade tem condenado, né? À toa que se iniciou o processo de julgamento lá no Tribunal de Haia, né? E pela iniciativa da África do Sul, que é muito simbólico isso, e a gente precisa dar força para condenar também os crimes, para que não seja passado impune o genocídio que o Estado de Israel está querendo fazer. Beleza. E só mais uma coisa que eu acho que vale te perguntar, né? Você acha que... O que você acha importante falar para os estudantes, né? Para estudantes, para a comunidade escolar, para o pessoal da educação, com relação ao que está acontecendo na faixa de Gaza? Você acha que tem algum destaque em especial aí para trazer para a juventude disso? Olha, a juventude, ela geralmente é um setor dentro da cidade que é um setor que se mobiliza muito. Justamente, eu acho que o que o Tchê dizia tinha razão. Aquele lance que é uma contradição genética você ser jovem e você não ser revolucionário. Então é natural que a juventude se indigne mais, se movimente mais, se mostre mais indignada. Eu acho que o que eu falaria é o seguinte: vamos colocar essa indignação no lugar certo, vamos se mobilizar, vamos se organizar para todas as lutas, para a gente conseguir garantir que a gente consiga vencer esses grandes impérios que faz muita maldade lá na Palestina, mas faz muita maldade no nosso país também. Para a gente vencer isso, a gente precisa estar organizado e com a nossa indignação no caminho certo. Então precisamos estar nas ruas, organizando os grêmios estudantis, mobilizados nas escolas, nas entidades, nos partidos políticos, mas precisamos estar organizando nossa revolta para a gente conseguir mudar a sociedade e conseguir vencer a guerra e conseguir a paz, e que definitivamente a gente tem uma política boa para todos os povos e todas as nações com soberania. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Jomar, da Arte e do Vozes na Base, e eu queria saber como vocês estão vendo esse momento do massacre que Israel está cometendo contra os palestinos. Já faz mais de 3 meses que se acentuou muito, né, esse processo. E além desse momento, vocês têm alguma proposta para a sociedade discutir para resolver finalmente a questão palestina? Bom, 3 meses de massacre, de genocídio contra um povo que historicamente se defende lá na região, 75 anos de invasão sionista. Na verdade é o seguinte: a primeira questão a ser colocada é o cessar-fogo. Acho que a gente deve saudar essa marcha mundial, né? É um momento muito importante, né? Junto inclusive com o pedido da África do Sul contra o Estado assassino, né? Genocida de Israel, criminalizando o Estado de Israel. É lógico que a gente não coloca esperanças na ONU, mas do ponto de vista da denúncia mundial é importante que esteja colocado. Também é necessário fazer uma ressalva aqui da importância do governo Lula ter definido, né, o apoio também à ação da África do Sul, né? E a gente luta pela liberdade, essa é a única saída, né, completa do território palestino. Não existe outra situação, outra possibilidade do que a existência de um único Estado, o Estado livre
para o povo palestino do rio e o mar. Então essa é a questão. Agora, há um ponto que é necessário a gente fazer o debate, que à medida que também o Estado assassino, genocida de Israel, junto com seu exército, avança sobre o território, se inaugurou uma nova fase, que é uma fase de guerrilha, é uma fase inclusive de resistência e de domínio de território por parte do Hamas, né? O próprio exército de Israel tomou a decisão de uma fuga para frente, quer dizer, vai entrar numa nova fase, mas ao mesmo tempo está sendo duro, está sendo difícil vencer o Hamas. E a gente sabe que essa luta ela não vai ser derrotada, ela de qualquer forma, ela alcançou um nível de vitória na medida que ela politiza, na medida que o mundo começa a se posicionar, né? Acho que esse é um elemento importante também. Alguém falou sobre um novo Vietnã, e é verdade, nós estamos mesmo diante de um novo Vietnã. E o mundo se coloca contrário ao ataque, ao genocídio do Estado sionista de Israel. É isso, uma saudação para essa marcha mundial, uma saudação ao povo palestino, né? Que a gente se emociona em lembrar daquelas crianças, né? Aquela situação absurda que ataca, né, a infância, que ataca a juventude, né? Mas enfim, por fim é importante que a gente diga que essa luta também diz respeito aos negros, aos pretos favelados, aos pretos da periferia no Brasil, as armas que matam a população preta nas favelas, nas comunidades, vem também do Estado de Israel. Então a gente tem uma dupla luta nesse momento pela liberdade do povo palestino, né, e pelo boicote completo dos produtos israelenses, né, e inclusive das suas armas e do seu aparato de repressão. É isso, Ulisses. Saudação pra gente. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Bárbara, do Diretório Municipal do PT de São Paulo, Consultor Diálogo e Ação Petista. E eu queria saber, pelo Diálogo e Ação Petista, como vocês estão vendo esse momento do massacre, do genocídio que Israel está cometendo contra os palestinos, e o que vocês acham importante pontuar, além desse momento do conflito, para a resolução da questão palestina? O momento começou há 75 anos atrás, quando, por iniciativa dos países imperialistas, dos Estados Unidos, foi decretado o Estado de Israel e eles empurraram os palestinos para fora das terras deles. Desde então, começou o massacre do povo palestino. Então, isso não é novidade e a gente do Diálogo e Ação Petista sempre foi solidário. Hoje, o mais importante, o que está no centro é cessar fogo imediato, para acabar com o genocídio do povo palestino. Já são mais de 25 mil mortes, são mais de 10 mil crianças. É impossível que qualquer governo ou qualquer nação aceite isso como normal. Por isso que a África do Sul entrou na ONU e o Brasil apoiou, foi um passo positivo do presidente Lula de apoiar a saída de que o que está acontecendo lá é um genocídio. Essa é a primeira coisa. Agora a saída, a gente já viu que não é a saída dos dois estados. Infelizmente, os acordos de Oslo de 1987 já deram o que tinham que dar. Então a gente tem que abrir a discussão sobre um Estado único, laico, de judeus e palestinos. Por quê? Porque não são todos os judeus que são sionistas, é o Estado de Israel, o governo de Israel que está fazendo o massacre, não é o povo de Israel. E a gente vê manifestações, ontem mesmo, manifestações em Tel Aviv, de judeus, pedindo o quê? Para parar o genocídio do povo irmão. Então, a saída é abrir a discussão sobre um Estado único até o mar, que inclua. Agora,
no momento, para poder discutir isso, a gente tem que exigir o conjunto dos povos, o conjunto das nações, todos os governos, ir para cima do governo de Israel e exigir que o Estado terrorista pare agora, o Estado de Israel pare agora com o genocídio. Obrigada. Beleza, eu que agradeço, valeu. Eu estou aqui com o René, do PCdoB, e diretor da CTB. Eu queria saber, vocês da CTB, como vocês estão vendo esse momento do massacre que o Estado de Israel está cometendo contra os palestinos e o que vocês acham importante destacar para os trabalhadores, sejam da CTB, de outros órgãos aí da classe trabalhadora, para ajudar na mobilização, para ajudar a conscientizar da importância da luta do povo palestino? Olha, a CTB se solidariza com a luta do povo palestino, uma luta que já dura mais de 75 anos. É uma luta contra um processo de colonização, onde Israel ocupou o território da Palestina, e essa guerra ela não começou no dia 7 de setembro. Ela vem se arrastando há 75 anos e esse massacre é contínuo. Então, nossa total solidariedade é a solidariedade dos trabalhadores brasileiros ao povo palestino, que está sendo massacrado. É um processo claro de genocídio e de limpeza étnica de um povo perpetuado por Israel e pelas potências imperialistas. Então, nós pregamos a unidade da classe trabalhadora, pela liberdade do povo de Israel, pelo fim da ocupação do território de Israel, para que o povo tenha a paz que a classe trabalhadora merece e almeja. Então, estamos juntos na luta. Beleza, valeu. Eu estou aqui com o Tonhão, o diretor da Conan, e eu queria saber como vocês estão vendo esse momento do massacre que Israel está cometendo contra os palestinos e se vocês veem alguma relação da questão da moradia pela qual vocês lutam, né, que vocês estão engajados aí, com a questão do povo palestino, seja nesse momento, seja ao longo das últimas décadas. Então, a gente percebe que há uma escalada de violência, né? Há um grau cada vez mais elevado da agressão e da violência de Israel contra o povo palestino. Eu acho que já caiu por terra o argumento de que Israel quer eliminar o Hamas. Na verdade, Israel quer acabar com o povo palestino, quer tomar conta desse território, quer se apropriar e anexar a Palestina ao Estado de Israel. E para isso, eles não medem qualquer esforço, né, e qualquer nível de violência e brutalidade. E a gente percebe também que são toda a infraestrutura da Palestina, da faixa de Gaza, está sendo destruída, ou seja, os prédios, as moradias. Nós estamos vivenciando e vendo uma população inteira, né, vivendo numa situação de rua, porque as pessoas não têm mais para onde voltar. Foi mais de 1 milhão de pessoas removidas de suas casas, suas residências, dos seus lares, que não tem mais para onde voltar. Então, se nós temos em cada país um problema de moradia habitacional, nós temos no caso da Palestina um país inteiro desabrigado, um país sem teto. E será necessário que, findo essa violência, essa agressão, que nós achamos que vai acontecer com agora a partir da denúncia da África do Sul de genocídio provocado por Israel, nós achamos que a paz pode estar mais próxima, né? E aí dependerá de uma força internacional de muitos países pela reconstrução da Palestina, principalmente as moradias. Beleza, obrigado. Estou aqui com a Jennifer, estudante secundarista, constrói a UBS, é diretora de Relações Internacionais da UBS, também é da UJS, do PCdoB. E eu queria saber, principalmente pela UBS, como vocês estão vendo esse momento do massacre que Israel está cometendo contra os palestinos? O que vocês acham importante falar desse massacre para os estudantes secundaristas, para a juventude, que é importante as pessoas saberem? E, além disso, se vocês têm alguma proposta para resolver a questão palestina, para a sociedade discutir essa questão?
a UB se solidariza com o povo palestino e nós, estudantes secundaristas, estamos ao todo no Brasil lutando em defesa do povo palestino e pelo fim do genocídio do povo palestino. Algumas semanas atrás saiu alguns dados que representavam, né, o máximo dos estudantes que foram assassinados pelo povo de Israel. E aí fica a nossa dúvida, né? Como é que o governo hoje está lidando com essa situação que vem acontecendo? Como é que a ONU vem se posicionando diante disso? Então, o nosso posicionamento é que o cessar-fogo em Gaza seja de imediato concretizado e que a juventude possa sobreviver, porque o povo palestino tem muito com que contribuir para o crescimento do Oriente Médio. Eu acho que a proposta máxima é para que o povo palestino sobreviva, sabe? E que, acima de tudo, a justiça seja feita. Porque Israel eles são assassinos e nós estamos em defesa do povo palestino. Então nós queremos justiça pelo povo palestino, como nós gritamos no Brasil inteiro, Free Palestine. Nós queremos a liberdade, nós queremos que a Palestina seja o povo livre, como eles sempre foram, e que Israel vem silenciando eles durante muitos e muitos anos. Então acho que é mais isso. Que o povo palestino seja livre e que eles tenham acesso a tudo que eles não tiveram, todos que eles foram silenciados durante anos e anos. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Caio, diretor de Ciência e Tecnologia da Uni, constrói a Juventude Pátria Livre também. E eu queria saber, pela JPL, como vocês estão vendo esse momento do massacre que Israel está cometendo contra os palestinos e o que você acha importante trazer para essa discussão, talvez como uma proposta de solução também para a questão palestina? Perfeito. Não é esse momento, né? É um histórico de massacre já, enfim, que vem de muito tempo, de colonização, de ocupação de território injusta, e que usa-se um argumento de defesa, mas que objetivamente é um ataque desproporcional, desmedido. A ação do Hamas, ela é completamente justificável, enfim, por séculos de exploração, por décadas de exploração do Estado de Israel com o povo palestino, mas o ataque de Israel foi completamente desproporcional, está sendo morte a crianças, a mulheres, ataque às crianças, às mulheres. Isso demonstra muito o caráter, enfim, do Estado de Israel, objetivamente. A solução é difícil você pensar porque, enfim, o Estado de Israel está consolidado, está dado. Você precisa pensar uma solução pacífica para a coisa. O problema é que o lado de lá, o lado do imperialismo, da colonização, não quer. E é clara a opinião e a posição do Estado de Israel, com apoio do imperialismo norte-americano, da União Europeia, de extermínio ao povo palestino. E isso é inadmissível. Povos do mundo inteiro têm se levantado contra. A ação da África do Sul, apoiada pelo Brasil, é importantíssima e precisa ser julgada. É genocídio que está sendo praticado e nós precisamos resistir. Tenho amigos, pessoas que moram na Palestina, estão no Líbano hoje e conta que a situação lá é absurda, é desproporcional, é desmedida e nós precisamos solidarizar. Quem não defende ou quem defende o Estado de Israel, o que tinha de humanidade já perdeu, porque o que está acontecendo lá é absurdo. É isso? Tem mais alguma coisa? É isso, obrigado. Eu estou aqui com o Vitor, do MES e do Juntos, e eu queria saber como vocês estão vendo esse momento do massacre, do genocídio que Israel está cometendo contra palestinos. Vocês têm alguma proposta para resolver a questão palestina?
Então, primeiro que é muito grave, que já tem quase 100 dias já de ofensiva brutal na Palestina, massacrou já mais de 20 mil pessoas, 20 mil palestinos foram assassinados, fora mais de 60 mil feridos, então é uma situação muito grave. Eu acho que a situação no momento, exatamente agora que a gente está vivendo, da África do Sul ter processado Israel na Corte Internacional é algo muito forte, muito simbólico, porque vai provocar a comunidade internacional a se posicionar diante desse caso e, de fato, alguma decisão ser tomada diante disso, assim. E especialmente simbólico porque a África do Sul viveu um apartheid real e é eles que estão processando pelo apartheid, pelo genocídio que Israel está promovendo sobre a Palestina. O que o governo Lula fez essa semana é muito importante, de fato apoiar abertamente o processo que a África do Sul está empretando agora na Corte Internacional. Então isso é muito importante para dar força para essa denúncia. Contrário, por exemplo, a como foi a Alemanha, que na verdade rechaçou a denúncia da África do Sul, e os Estados Unidos, que está inclusive atacando o Iêmen agora nesse momento. Então, apoiar essa denúncia é muito importante, muito fundamental, porque é um primeiro passo de um isolamento maior de Israel internacionalmente, para de fato não ter força econômica, militar, bélica, nem diante do direito internacional, para continuar promovendo o massacre na Palestina. Então a gente tem que apoiar com tudo essa denúncia da África do Sul e continuar pressionando os nossos países para tomar medidas que isolem Israel e enfraquecer esse país para não ter força para continuar atacando Israel. Então, por mais que seja importante que o Lula apoiou a denúncia da África do Sul, agora precisa dar um passo adiante, que é o passo de fato romper as relações com Israel para de fato enfraquecer o Israel, assim, né? Então Lula já reconheceu que Israel é um estado terrorista, já reconheceu a denúncia da África do Sul, agora não tem motivo nenhum para o governo continuar mantendo as relações que tem com o Estado de Israel. Beleza, valeu. Eu tô aqui com a Vivian Mendes, presidente estadual da Unidade Popular, e eu queria saber como vocês estão vendo esse momento do massacre que Israel está cometendo contra os palestinos. E já faz mais de 3 meses, né, que se acentuou esse massacre no dia 7 de outubro. E como vocês acham que é possível resolver a questão palestina? Se vocês têm alguma proposta aí para a sociedade discutir. Olha, primeiro eu acho que a questão palestina é uma questão hoje da humanidade. Então, hoje, para a gente enfrentar esse genocídio, nós precisamos que no mundo inteiro organizar as mais amplas mobilizações possíveis. Nós precisamos que essa causa palestina seja de conhecimento do nosso povo, de toda a classe trabalhadora, de todo mundo. Hoje a causa palestina, ela é uma causa da humanidade. Eu queria primeiro dizer isso, né? Isso que a gente defende. Manifestações massivas, amplas, envolvendo toda a sociedade nisso, para que a gente possa, de fato, cessar imediatamente o genocídio do Estado de Israel contra a Palestina. A questão palestina... O que nós defendemos é que a Palestina tem que ter o seu território livre do rio ao mar. Essa é a nossa defesa, né? Que o território que a Palestina seja um Estado, uma sociedade onde a diversidade exista. Um Estado laico, um Estado que permita toda a diversidade dentro daquele território. Então, o que nós temos hoje é um Estado de Israel que se autodetermina se autodenomina um Estado, mas que é absolutamente ilegal, colonialista, racista e jogando todo o seu aparato contra o povo. A Palestina precisa ser um território de diversidade, onde existam muçulmanos, onde existam judeus, onde existam cristãos, onde existam pessoas de nenhuma religião, ateus, todo mundo vivendo como todo o Estado laico deve ser. Então isso só é possível com o fim do Estado de Israel. Então essa é a nossa defesa, um território palestino livre do rio ao mar, com toda a diversidade de todo o povo que tem que existir em todos os territórios do mundo. Essa é a nossa defesa. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Márcio, da OSL, e eu queria saber como vocês estão vendo esse momento do massacre que Israel está cometendo contra os palestinos, e já faz mais de 3 meses que se acentuou, né, esse genocídio, desde 7 de outubro. E além desse momento, o que vocês acham importante trazer para a sociedade discutir para resolver a questão palestina? Assim, é um verdadeiro massacre. A gente não tem mais nenhuma dúvida aí da intenção de Israel, que é varrer ali o território de Gaza como território palestino, né? Já existe até notícias de imobiliárias ali
de olho nas terras ali dos palestinos, então não existe território seguro ali dentro de Gaza, né? Os palestinos estão sendo expulsos e você vê que a comunidade internacional, principalmente as grandes potências, ainda não fazem qualquer crítica mais dura a Israel. Então, assim, qualquer outro Estado que não fosse uma potência nuclear que fizesse alguma coisa como essa seria condenado internacionalmente. E como é Israel, a gente vê ainda que são críticas muito brandas, né? Então é muito importante estar de volta nas ruas para mostrar que as organizações brasileiras, as organizações da classe trabalhadora são contra essa guerra, esse verdadeiro massacre, e que o povo palestino merece ser livre como qualquer outro povo e merece criar os seus próprios meios de autogoverno. Agora, aqui no Brasil, outra coisa muito importante, né? O Brasil é muito influenciado pela política bélica de Israel, né? Aqui os estados compram armamento de Israel, compram equipamento de inteligência produzido por Israel. Existe um lobby muito grande aí das empresas israelenses no Brasil e por isso que é muito importante também no Brasil fazer um ato contra isso. Então as armas de Israel matam jovens negros nas periferias do Brasil. O estado de São Paulo é um dos maiores clientes também de Israel. Então é importante estar aqui na Avenida Paulista, mostrar aí nosso repúdio a essa guerra, porque é algo que nos atinge diretamente também. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Reda Suede, militante do campo progressista árabe, né, e constrói o PT também. E eu queria saber o seguinte, como você e o pessoal dos grupos, dos fóruns onde você está discutindo com a esquerda árabe aqui no Brasil, como vocês estão vendo esse momento do genocídio que Israel está cometendo contra os palestinos? E o que vocês acham interessante, o que tem sido interessante trazer para a sociedade dos debates de vocês com relação a propostas para resolver a questão palestina? Eu acho que a partir de 7 de outubro nós tivemos foi um marco, né, na verdade. Foi um marco no sentido de que a humanidade ela tinha fechado os olhos para a questão palestina. Por 75 anos, se a gente for fazer agora uma comparação, fazer a leitura da petição que foi apresentada pela África do Sul no Tribunal de Justiça Internacional, a gente tem a dimensão do genocídio contínuo que começou desde 1948 e que a humanidade fez questão de omitir, assim que o documento ele fala. Omissão e um crime contínuo desde 48 até hoje. E isso só aconteceu porque o palestino resolveu reagir. Ele havia entrado num processo de negociação com o aval da chamada Sociedade Mundial, ter feito negociações e nada disso foi cumprido pelo Estado israelense. Muito pelo contrário, continuou a ocupação de território palestino, continuou a prática dos crimes, dos genocídios, das torturas, dos checkpoints e todo tipo de atrocidade ele continuou. E quando o palestino não via mais nenhum sinal de reação da comunidade chamada comunidade internacional, resolveu agir, reativar o seu direito legítimo de resistência. Resistir inclusive com arma. O Ocidente civilizado tentou de pronto demonizar o movimento de resistência palestino, classificá-lo como um grupo ato terrorista, começou a inventar e fabricar
falsas histórias de decapitação de crianças, de estupro de mulheres, de ter atacado um festival de não sei o quê, e todo tipo de propaganda que os sionistas inventaram para demonizar o palestino. Mas o mundo conseguiu perceber ao longo desses 3 meses a verdadeira história do povo palestino. A humanidade acordou. Parece que caiu a máscara. E começou a se discutir de fato qual é. A narrativa sionista perdeu. A narrativa sionista, ela é a narrativa do Ocidente civilizado. E caiu junto com a narrativa sionista. E a verdade começou a aparecer. Que o povo palestino, ele foi abandonado pela humanidade. O povo palestino continua tendo seus direitos desrespeitados. E a matança, a humanidade, ela precisou acordar depois de matar. 8.000 crianças foram mortas. Quando se percebeu que a faixa de Gaza, nada mais do que um grande presídio ao céu aberto. É um território cercado, onde nada pode entrar, nada pode sair sem o aval do sionismo. Então, toda uma questão que trouxe à tona que a humanidade ela vai ter que assumir sua responsabilidade. Impressionante. Muitos países europeus, governantes, que de imediato, no dia 7 e 8 de outubro, declararam apoio e solidariedade ao Estado sionista de Israel. Foram lá de imediato, levaram cargueiros de armamentos e deram aval para um homicídio que ficou e continua sendo praticado com aval deles, até há poucos dias agora. Agora que eles começaram a se sentir o isolamento dentro dos seus países, e principalmente na Europa, que começou a haver uma pequena mudança, há um sinal de que pode haver tal. Mas eu diria que a questão palestina em si só apenas é uma parte da luta dos povos árabes. A luta dos povos árabes não é somente a questão palestina. Tem tudo a ver desde a criação, ou desde a existência do Tratado de Sykes-Picot, que dividiu a nação árabe, e principalmente o leste árabe. Ele criou estados inviáveis, tirou um pedaço que é a Palestina, começou a preparar o projeto sionista para se implantar o Estado sionista na Palestina, e os outros estados árabes inviáveis, e impulsou governantes que são controlados por eles. Para controlar o quê? As riquezas que continuam até hoje. Então, países como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Omã, Bahrein, são países que têm governos fantoches. E a luta é pelo controle das riquezas desses países e pela soberania. Então, nós vemos que a reação das resistências árabes, seja no Líbano, seja no Iêmen, no Iraque ou na Síria, é contra esse projeto que começou na Primeira Guerra Mundial. Então a história ela é muito mais antiga do que agora. A Palestina é a frente, é a vitrine da injustiça cometida contra a nação árabe. Então é um momento que agora nós estamos percebendo que está se alastrando o conflito, as resistências elas estão acontecendo de forma acelerada, e a escalada da resistência ela vem também acompanhando os acontecimentos. Então é um grande momento, acho que é uma virada histórica na luta contra o colonialismo, o imperialismo, que está acontecendo naquela parte do mundo e que vai ser determinante
sobre o futuro da nova ordem global. Não haverá uma nova ordem global sem que o direito dos povos árabes sejam restabelecidos. Beleza, muito obrigado. Eu estou aqui com o Oz, do Partido Operário Revolucionário, e eu queria saber como vocês estão vendo esse momento do genocídio, desse massacre todo que está se acentuando na Palestina faz mais de 3 meses, desde o dia 7 de outubro. Como vocês estão vendo esse momento do conflito e o que vocês propõem para, de fato, resolver a questão palestina? Valeu, primeiro uma saudação ao canal Mesa de Debates, ao Ulisses, cobrindo aqui as manifestações em São Paulo. Como você falou, são mais de 3 meses já desse massacre, desse genocídio, promovido pelo Estado sionista de Israel, mas com o apoio dos carniceiros do mundo, que são os Estados Unidos. Estados Unidos e a sua ação imperialista é o que mantém esse massacre por esse período de 3 meses, com o seu objetivo principal, que é de anexar, seu objetivo colonialista, anexacionista, de colonizar, de acabar de vez com os palestinos na faixa de Gaza e posteriormente na Cisjordânia também. Existem 2 formas principais de lutar e combater esse massacre e esse genocídio. A primeira é a ação direta, lá no campo de batalha, com armas em mãos. Essa é uma forma de combate ao genocídio. A segunda são as manifestações que estão acontecendo pelo mundo todo. Em diversos países, manifestações com milhares de pessoas nas ruas, no Oriente Médio, na Inglaterra, manifestações muito grandes, no Iêmen. Teve uma manifestação lá com centenas de milhares de pessoas. Então essa é a segunda forma de apoio direto e concreto à luta do povo palestino. Recentemente teve uma ação da África do Sul de denunciar o genocídio na Corte Internacional da ONU. A gente sabe que é importante do ponto de vista da denúncia, mas nenhuma ilusão deve ser feita, nenhuma ilusão deve ser colocada no sentido de acreditar que a ONU possa resolver esse conflito. A ONU é parte do problema e não parte da solução. A gente sabe que as instituições da burguesia não vão resolver, mas sim as massas em luta. E nesse sentido teve um apoio do governo Lula a essa manifestação da África do Sul. E é importante esse apoio, de novo, no sentido da denúncia. Mas é bom perceber que o governo Lula não fez nenhum apoio concreto às manifestações que estão acontecendo há 3 meses aqui no Brasil já. Nenhum chamado do PT como partido. Tem petistas participando, mas o PT como partido e o Lula como governo não fez nenhum chamado para as manifestações. Essas manifestações aqui no Brasil, elas têm grande importância, porque elas precisam ser massificadas. As manifestações em São Paulo, elas servem de exemplo para o restante do país. As manifestações no Brasil, elas servem de exemplo para a América Latina. Então tem uma importância enorme de massificar as manifestações aqui. E nesse sentido, o governo não mexeu um dedo sequer. É preciso também fazer essa denúncia. Por fim, camaradas, nós dizemos que essa manifestação aqui, que já teve maiores, mas a gente está retomando agora nesse ano essa manifestação e precisamos ampliar com as bandeiras da classe operária, com as bandeiras dos explorados, que são as bandeiras classistas de luta contra esse genocídio, pelo fim imediato de todo o cerco montado pela burguesia sionista contra a Palestina, combate ao genocídio do povo palestino, combatendo os Estados Unidos e a sua aliança imperialista, unir em um só movimento anti-imperialista os explorados do Oriente Médio, unir os palestinos em uma só luta por sua libertação nacional e pela conquista da autodeterminação, dirigir o combate anti-sionista e anti-imperialista em direção à unificação do território da Palestina sob a bandeira da República Socialista da Palestina. E por fim, que o Movimento Mundial de Trabalhadores, em apoio ao povo palestino, constitua uma poderosa frente única anti-imperialista
para combater toda forma de opressão nacional. Essas são as bandeiras que o FOR está levantando nessa manifestação e que vão conduzir à massificação do movimento. Obrigado, camarada. Valeu, Oz.